All who thirst will thirst no more, and all who search will... Boa tarde, meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Tema de hoje, equação de primeiro grau. Até o momento, nós estudamos equação de primeiro grau de várias maneiras diferentes, vimos vários tipos de resoluções, ok? Mas todas apenas com uma incógnita. Qual era a nossa incógnita? A incógnita x. Só que agora nós vamos começar a ver que a nossa equação ela pode ter mais incógnitas, ou seja, ela pode ter mais de uma. Então agora nós vamos trabalhar com a equação de primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, além de ter a incógnita x, eu vou ter a incógnita y. Então, por exemplo, nessa equação de primeiro grau, ó, eu tenho x e tenho y. Então, essa equação é chamada equação de primeiro grau com duas incógnitas. E esse x, esse valor de x que eu vou encontrar e o valor de y que eu vou encontrar, eles recebem o nome. Qual é o nome que eles recebem? Eles recebem o nome de par. Por que par? Porque são duas. Ordenado. Ordenado. Par, porque são duas. E ordenado por quê? Porque eles vêm numa ordem correta. Então, quando eu tenho uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, elas sempre têm que vir na mesma ordem. Presta atenção. A resposta sempre precisa vir na mesma ordem. Qual é a ordem? Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Ok? Então, depois que eu resolver essa equação, é muito simples, é muito tranquila, na verdade é até mais tranquila do que resolver a equação de primeiro grau com incógnita. Ok? Depois que eu resolver a equação, quem eu vou colocar primeiro? Primeiro eu vou colocar o valor de x e depois eu vou colocar o valor de y. Então, por exemplo, se eu atribuir quando eu trabalho com a equação de primeiro grau com duas incógnitas, as minhas incógnitas elas podem assumir inúmeros valores, eu diria até infinitos valores, ok? Mas vamos supor que para essa equação aqui, eu disse que o x, ó, o x vale quanto? O x vale 3. Então, o 3 tem que vir na frente e eu preciso achar o valor de y para poder colocar aqui. Então, se eu disse que x vale 3, olha, x vale 3. O que eu preciso fazer para resolver isso aqui? É muito simples. Está vendo o x aqui? Se eu disse que o x vale 3, no lugar do x eu coloco quem? Eu coloco 3. Eu vou usar uma técnica chamada substituição. Eu vou substituir o x pelo valor dele. Então aqui não é 2 vezes x, então eu vou fazer 2 vezes x. Olha aqui, o x vale quanto? O x vale 3. Então, no lugar do x eu coloco quem? O valor dele, ok? No lugar do x eu coloco o valor dele. Se eu tenho o valor de x, eu consigo calcular o valor de y. 5y igual a 16. 2 vezes 3 é 6, mais 5y igual a 16. Passa o 6 para lá. 5y igual a 16 menos 6. 16 menos 6, 10. Vou passar o 5y para lá. Digo, o 5, né? Deixar só o y. 16 menos 6, 10. Passei o 5 para lá. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, qual é o valor de y? O valor de y é 2. Então, essa é uma resposta possível para esse par ordenado aqui, ou para essa equação. Então, qual é o valor de y? O valor de y é 2. Como é um par ordenado, primeiro eu coloco o valor de x e depois eu coloco o valor de y. Sempre nessa ordem. Ok? Mas, ao invés de atribuir o valor para x, eu posso atribuir o valor para y. Vou apagar aqui, segura um minutinho, e eu vou atribuir o valor para y. Ok? Então percebam, vou deixar isso aqui. Percebam que agora eu não vou colocar um valor para x.
Então eu vou deixar aqui em branco e vou atribuir o valor para y. Perceberam? Se eu atribuir o valor para y, ele tem que ficar aqui, ó. Eu não posso colocar no lugar invertido, porque senão minha conta ficará errada. Ok? Então, eu atribuí um valor para quem agora? Para y. Então eu vou substituir aonde? Aqui, porque aqui é 5 vezes y. Então como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes x mais 5 vezes. Vezes quem? Y. É igual a 16. Ok? Vou continuar aqui mesmo. 2x mais 5 vezes 4, 20, é igual a 16. Passo 20 para lá. 2x é igual a 16 menos 20. Ok? X é igual. Quanto que é 16 menos 20? Menos 4. Passei o 2 para lá. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto que é menos 4 dividido por 2? Menos, desculpa, esse está certíssimo. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, qual é o meu par ordenado aqui? O meu par ordenado é menos 2, que é o valor de x que eu encontrei, e 4, que é o valor de y que já havia sido dado no exemplo. Ok? Então, no enunciado, vamos dizer assim, o exercício havia dito para mim que o valor de y era 4. Então, eu achei o valor de x. No exemplo anterior, ele tinha dito para mim, o enunciado do exercício, tinha dito que x valia 3. Então, eu encontrei o valor de y. Se ele tiver x, você acha y. Se ele tiver y, você acha o valor de x. Ok? Vamos fazer um outro exemplo? Rapidinho. Vou apagar esse aqui. Então, vamos pegar um exemplo aqui mais aleatório. Eu tenho x mais 3y é igual a 10. Ok? Então, nós vamos ver duas situações. Uma primeira situação, onde eu dou o valor de x. Então, x é igual a 3. Não, vou pegar um outro valor. X é igual a 2 e nós vamos achar o valor de y. Ok? Então, esse é o primeiro caso. Então, eu já tenho o valor de x. Então, o que eu faço? Eu substituo. Então, como é que vai ficar? Ó, no lugar de x, vai vir quem? O 2. Mais 3y é igual a 10. Ok? Passo 2 para lá. 3y é igual a 10 menos 2. Ok. Y é igual. 10 menos 2 dá quanto? 8. Passa o 3 para lá, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nessa equação, para x valendo 2, qual é o valor de y? Y vale 8 terços. Ok? Na mesma equação, nós vamos agora atribuir um valor para y. Então, se eu disser que, estou atribuindo um valor para y, que y vale 4, pode ser 4. Qual seria o valor de x? Porque, como eu disse, essa minha equação com duas incógnitas, ela tem infinitas soluções. Então, se eu disser que y vale 4, qual será o valor de x? Vamos descobrir? Vou apagar essa resolução, porque agora eu não estou atribuindo valor para x, eu estou atribuindo valor para y. Então, aqui eu repito. X mais 3 vezes, y vale quanto? 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 10. Então, vamos lá. Quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. Vamos lá. Passei o 12 para lá. X é igual. 10 menos 12. X é igual a menos 2. Ok? Então, a partir do momento que eu disse que y vale 4, qual seria então o valor de x? O valor de x seria menos 2. Ok? Olha que interessante. Para x valendo 2,
3/8. Para x valendo menos 2, y igual a 4. Para ordenado, por quê? Porque não pode vir fora da ordem. Tem que ser na ordem. Primeiro x e depois y. Ok? Por hoje é só. Que Jesus continue abençoando os seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um abraço. There's the wind.